Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, em que hoje nós vamos fazer alguns exercícios modelos para diferenciabilidade de uma função. Então, não perde que nós vamos fazer 3 tipos de exercícios, ou melhor dizendo, 3 maneiras em que podemos olhar para os exercícios e encará-los, tá bom? Então não perde, porque eles são essenciais para você ver justamente como você vai praticar esses exercícios. Então vamos colocar em prática a definição que a gente viu na aula passada de diferenciabilidade de uma função de várias variáveis e vamos agora realmente de forma concreta ver como é que a gente faz para resolver os exercícios. Tá bom? Então, fica comigo até o final para que você não tenha dificuldade aí quando você for estudar em casa. Tá bom? Então, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Então, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. Tá? Com esse primeiro exemplo aqui, com esse primeiro exercício modelo. E também gostaria também de lembrar vocês que as notas dessa aula de hoje também estão aí na descrição do vídeo e você pode baixar o PDF aí para o seu celular, para o seu computador, para facilitar o acompanhamento dessa aula. Então vamos lá. Então o que a gente quer provar aqui é que essa função que é do R2 na reta, definida dessa maneira, ela é uma função diferenciável. Na aula passada, a gente viu quando é que uma função ela é diferenciável num ponto. Tá? Então, a função ela vai ser diferenciável quando ela for diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então, é isso que a gente tem que provar, que essa função ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Uma dica, a primeira dica que eu já dou para vocês aqui, quando forem começar a exercitar, é que sempre escrevam no início das soluções a definição da função ser diferenciável num ponto. Porque isso vai ajudando você a memorizar aquela expressão. Caso você tenha uma certa dificuldade nesse ponto, então, à medida que você vai resolvendo exercícios e reescrevendo essa definição, isso vai se tornando mais natural para você. Então veja, eu vou pegar um ponto qualquer do R2. Então vou pegar, se é um ponto qualquer do R2, tem coordenada x, y. Peguei um ponto no R2 e aí eu quero mostrar que f é diferenciável. Mas quando é que f é diferenciável num ponto? Então, f será diferenciável em xy se o limite quando h tende a 0, k tende a 0, de f de x mais h, y mais k, menos f de xy, mais derivada de f com relação a x no ponto xy, h, mais derivada de f com relação a y no ponto xy, vezes k. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado, isso aqui for igual a 0. Então, ela vai ser diferenciável se o plano tangente no ponto xy for uma boa aproximação para o gráfico da função no ponto xy, f de xy. Foi o que a gente viu na aula passada. Então, essa é a definição. Tá? Então, primeira dica que eu dei para vocês, sempre que você for resolver um exercício desse tipo, reescreve isso, para você relembrar sempre a definição e saber o que você quer.
Segunda dica que eu dou para vocês é o seguinte. Veja, você tem que identificar quem é que você precisa encontrar aqui nessa expressão, né? Lembrando, ó, que em alguns momentos da aula a gente vai abreviar esse numerador aqui, né, pelo E de HK, que a gente também colocou na aula passada, certo? Então, em alguns momentos, para economizar a escrita, a gente vai colocar isso. Então, a segunda dica que eu dou para vocês, porque assim, não adianta só você saber fazer as contas, tudo. Você tem que ter uma organização. Porque a gente está fazendo cálculo. E muitas vezes a gente erra um cálculo porque a gente não faz ele de forma organizada. Tá bom? Então, essa segunda dica ela é muito importante. Procure fazer os cálculos de forma organizada. E aí o que eu aconselho a você é o seguinte, esses cálculos aqui, ó, que você precisa das derivadas, de f aplicada nesses pontos, você faça eles à parte. E aí quando você tiver todos os termos, aí sim você vem para o limite. Tá bom? Então, vamos seguir essa dica aqui. Eu vou calcular a parte aqui, ó, o f de x mais h, y mais k, que é esse primeiro termo daqui. Bem, minha função é essa, x² vezes y. Então, eu vou substituir aqui, né? Esse primeiro entrada aqui está fazendo o papel do x, então ele vai ficar ao quadrado. X mais h ao quadrado, vezes o segundo termo. Ou seja, vezes y mais k. Tá? Então, faz a conta aqui, né? Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes, vou colocar aqui embaixo, y mais k. Daí a gente agora faz a distributividade. Então, vai dar igual x ao quadrado vezes y, x ao quadrado y, mais por mais, x ao quadrado vezes k, passa para o segundo termo aqui, mais por mais, 2xhy mais 2xhk. E o último termo aqui, mais h ao quadrado y, mais h vezes k, h ao quadrado k. Então, esse primeiro termo aqui, ó, ele é tudo isso aqui, tá bom? Mas não se preocupe, você vai ver que nesse tipo de cálculo, em geral, muitos termos se cancelam. Então, isso já vai facilitar bastante para a gente. Então, vamos lá. Ó. Esse termo aqui a gente não precisa fazer porque ele é a própria função. Ó. Então, ele já está aqui bonitinho. Então, agora a gente precisa calcular as derivadas parciais em x e em y. Então, derivada de f num ponto qualquer, x, y, né? Eu vou pegar aqui, ó, derivar com relação a x, eu encaro o y como constante. Então, vai ficar 2xy, né? E a derivada de f com relação a y, também num ponto x, y qualquer. Agora eu encaro x como constante e derivo em y, então vai sobrar só x ao quadrado. Beleza, professor, calculei os termos todos separados. Agora é só a gente jogar lá no limite. Então vamos substituir agora. Então eu vou ficar, né, ó, o limite, eu vou colocar aqui bem no canto para dar certo, no espaço. F de x mais h, y mais k é esse termo que a gente calculou aqui embaixo. Então vai ficar x² y mais x² k mais 2x hy mais 2x hk mais h ao quadrado y mais h ao quadrado k. Tá? E agora vamos tirar, né? Menos
Ó, cuidado com relação de sinal, esse menos você vai fazer com todos esses três termos que estão aqui dentro do cochete, tá? Então, menos f de xy, bem, f de xy é esse termo aqui, então vai ficar menos x ao quadrado y, menos a derivada com relação a x, então menos 2xy, só que esse termo aqui, ó, ele está multiplicando o h, então vezes h, menos x ao quadrado, está multiplicado pelo k aqui, então menos x ao quadrado k. Tudo isso dividido pela raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado, tá? Aí aquilo que eu falei, né? Muitos termos vão se cancelar. Ó. Observe que aqui está x quadrado y e aqui menos x quadrado y. Então esse termo vai se cancelar com esse. Esse termo aqui, ó, menos 2xyh, ele aparece aqui, ó, mais 2xyh. Então esse termo vai cancelar com esse. E menos x ao quadrado k, ele aparece aqui, ó, mais x ao quadrado k. Então, esse termo também vai embora com ele. Então, a expressão que era enorme para a gente agora, ela reduziu bastante, né? Então, vamos reescrever aqui só com o que ficou para ficar mais claro para a gente. 2x hk mais h ao quadrado y mais h ao quadrado k dividido por h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, pessoal, chegou nesse ponto agora, é cálculo de limites, que é o assunto que a gente já estudou anteriormente, tá? A matemática, ela, em geral, é assim, né? É como se a gente estivesse numa construção que a gente vai colocando, né, ali tijolinho por tijolinho, tá? Então, beleza. Ó, observe o seguinte. O que eu tenho aqui é uma soma no numerador. Então, quando eu tenho uma soma no numerador, eu posso quebrar isso aqui em várias frações, né? Eu posso quebrar isso da seguinte maneira. Limite, quando h vai para 0, k vai para 0, 2x hk sobre a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado mais tudo isso aqui dentro do mesmo limite, tá? H ao quadrado y sobre raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado mais h ao quadrado k sobre raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado, tá? Então, outra coisa que a gente observa muito quando a gente está corrigindo as provas são erros algébricos da nossa base, né? Então, eu quero frisar isso aqui. Quando eu tenho uma soma no numerador, eu posso quebrar, preservo o denominador em ambos e posso quebrar na soma dos termos. Agora, se eu tivesse uma soma, por exemplo, dessa maneira, uma soma no denominador, por exemplo, 2 sobre x mais y. Jamais eu posso fazer isso. Tá? Então, só serve, eu só posso fazer quando está somando no numerador. Aí eu preservo o denominador e coloco os numeradores, né, somando. Agora, quando é no denominador, eu não posso fazer isso, certo? Preservar o numerador e sair somando os denominadores, tá? Então, muito cuidado com isso, porque é um erro bem comum. Beleza, pessoal? Então, chegamos nesse ponto aqui em que a gente tem, ó, esses três termos aqui para calcular o limite. Então, pessoal, aqui vai mais uma dica para vocês. Uma coisa muito importante quando a gente está querendo calcular esse tipo de limites. Veja bem, eu vou fazer a seguinte estratégia. Eu vou quebrar isso da seguinte maneira. Ó. Limite, quando h tende a 0, k tende a 0, eu vou arrumar da seguinte maneira.
Vou arrumar assim. 2x h vezes k raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Esse primeiro aqui. Aí o segundo eu vou arrumar assim. hy vezes h raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Ó, perceba que eu tinha aqui h ao quadrado. Eu escrevi h vezes h, que é h ao quadrado. Mas aqui é a mesma coisa, né? Ó. Ou você coloca o h ao quadrado também para fora, não tem nenhum problema, e deixa o k. K sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. E por que eu fiz isso? Pelo seguinte, que aqui vocês vão lembrar, né, do resultado, ó, esse termo aqui, ó, ele é limitado. E esse termo aqui, ó, x é um ponto, está parado, certo? Ó, x e y está parado, eles não fazem parte do limite, o limite é em h e k. Essas são nossas variáveis. Então, você enxerga esse x aqui como se fosse um número. 3, 4, certo? Ele está parado. Então, não se confunde com isso, porque tem x e y aqui não. É um número que está parado. Apenas eu estou representando por x e y. Nossas variáveis é h, né, são h e k. Então, beleza. Então, esse cara é limitado. E veja, quando eu mandar h para zero, esse termo aqui ele vai tender para zero. E aí tem um teorema, né, que diz que quando eu tenho um termo limitado com que vai para zero, então ele todo vai para zero. E aí isso se repete nos outros termos, né? Ó. Esse aqui é limitado. Aqui novamente, y é um número, está parado. Quando eu faço h ir para zero, esse cara aqui vai para zero. Novamente, esse aqui é limitado. Quando eu faço h para zero, esse aqui vai para zero. Então, novamente, usando esse resultado, a gente tem que isso aqui vai dar igual a zero, tá? Esse limite aqui dá igual a zero. Então, a função é diferenciável. Mas onde é que está a dica, professor? A dica é justamente aqui, ó. É que esse termo é limitado, certo? Então, grava isso aí, muito importante, tá? Que isso aqui é limitado e, analogamente, né, quando for com o h aqui no numerador também é limitado, certo? Só que quando você está fazendo isso numa prova, né, até para você, sempre faz isso nos exercícios, para você se acostumar quando chegar na hora da prova, você também colocar. Você tem que mostrar que esse cara é limitado. Não adianta só você falar. Mas, professor, como é que eu mostro isso? Da seguinte maneira. Ó, eu vou fazer aqui com esse termo, mas com o h é semelhante. Qualquer número, ele sempre é menor ou igual do que o seu módulo. Tá? Por quê? Porque se o número for negativo, o módulo dele é positivo. Né? Então, o módulo vai dar maior. E se ele for positivo, já vai dar igual. Certo? Então, o módulo de um número sempre é maior ou igual do que o próprio número. Só que aí, o módulo de um número ele é igual à raiz quadrada desse número ao quadrado. O módulo é igual à raiz quadrada desse número ao quadrado. Então, se eu também chegar aqui e somar um número que eu sei que ele não é negativo, então isso vai ser menor ou igual do que h ao quadrado mais k ao quadrado. Certo? Ó, por quê? H ao quadrado, na pior das hipóteses, ele é zero. Né? Então seria a igualdade. Mas se h for qualquer coisa diferente de zero, esse número vai dar maior. Certo? Então segue essa desigualdade. Daí o que é que acontece? Quando a gente tem que h e k é diferente de zero, e aí como a gente está fazendo um cálculo do limite, eu quero saber justamente o que acontece na vizinhança, né, do ponto e não exatamente no ponto. Então, quando h e k é diferente de zero, a gente tem o seguinte, ó, passa esse cara dividindo, então a gente chega aqui, k sobre a raiz
de h ao quadrado mais k ao quadrado, isso aqui é menor ou igual que 1. Certo? Ou seja, se quiser pensar de outra forma, divide aqui por raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado e aqui por raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado, que vai dar 1. Certo? Então, por isso que esse termo ele é limitado. E o cálculo é esse aqui. Tá? A mesma coisa, ó, você pode fazer aí para o h. Então, faz esse cálculo aí em casa. Certo? Só para você se habituar com essa escrita. Até porque para você finalizar essa solução, você tem que mostrar que o que a gente fez agora é mostrar que esse termo é limitado. Ó, esse. É um cálculo análogo, né? É só trocar o K pelo H, que a conta vai servir a mesma. Mas aí é interessante que você faça em casa, porque quando a gente escreve, a gente também vai memorizando. Tá bom? E qualquer dúvida que você tenha, também pode colocar aí a pergunta no comentário do vídeo, que eu vou estar prontamente para te responder e sanar a tua dúvida. Tá? Então, com isso, né, a gente fechou aqui a prova de que esse limite aqui é igual a zero e, portanto, essa função ela é diferenciável em todos os pontos, né? Já que x, y for um ponto qualquer. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Esse é o nosso segundo exercício modelo de hoje. Mas antes de iniciá-lo, eu gostaria de pedir a você que é novo no canal e que ainda não é inscrito, que faça sua inscrição para apoiar esse projeto. E não esquece também de dar o like e divulgar aí com seus amigos. E se não quiser perder nenhum vídeo, ative o sininho, que assim que nós postarmos, né, o próximo vídeo, você vai ser notificado para isso. Tá? Então, vamos lá, vamos para o segundo exercício modelo de hoje. Então aqui agora a gente tem uma função que ela é definida por duas sentenças, né? Ela é essa expressão fora da origem e ela é zero na origem. E aí pergunta se ela é diferenciável na origem. Então, pessoal, aqui você tem que observar o seguinte: quando você tem uma função que ela é definida por duas sentenças, né, dessa maneira, existe uma possibilidade de que essa função ela não seja contínua nesse ponto. E aí a gente recorda do teorema que a gente finalizou a aula passada. Né? A gente provou que se uma função ela é diferenciável num ponto, então ela é contínua nesse ponto. Tá? E aí a contrapositiva vale, tá? Ou seja, se ela não é contínua num ponto, então ela não pode ser diferenciável. Tá? É um raciocínio lógico. Ó. Se P implica Q, isso é logicamente equivalente a não Q implica não P. Tá? Ou seja, se é diferenciável num ponto, então é contínua. É logicamente equivalente a se não é contínua num ponto, então ela não pode ser diferenciável. Tá? Então, essa é outra dica da aula de hoje, para você mostrar que uma certa função ela não é diferenciável em determinado ponto. Se você mostrar que a função não é contínua naquele ponto, então, consequentemente, ela não pode ser diferenciável. Tá? Justamente pelo teorema que a gente viu na aula passada. E vai ser justamente o caso dessa função. Então, ó, a gente tem que provar que essa função ela não é contínua na origem. E aí, como é que a gente faz isso? Mas, assim, tem um outro ponto aqui também que eu quero destacar para vocês. Professor, por que você acha que essa função não é contínua na origem? Porque a função passada você também não levantou essa possibilidade. Porque o exemplo modelo anterior era um polinômio. E um polinômio, né, a gente já sabe que desde sempre é uma coisa que vai valer tudo. Né? Então, já é suave por natureza. Quando tem funções com duas sentenças, aí você já pode ligar o seu alerta e se questionar se essa função é contínua no ponto. Tá ok?
Então, por isso que a gente vai começar por esse ponto, porque se ela não for contínua, é uma solução bem mais rápida para a gente. Você vai ganhar tempo na hora aí da sua prova. Então, veja bem, como é que eu provo que uma função não é contínua, né? Bem, ela vai ser contínua se quando eu calcular o limite de x, y tendendo ao 0, 0, isso aqui foi igual ao f de 0, 0, que nesse caso aqui é 0, tá? Então, se isso aqui acontecer, a função é contínua. Agora, se esse limite ele não existe ou dá diferente de 0, então a função não é contínua. De fato, vamos mostrar que esse limite não existe e aí a gente lembra lá das aulas de limite. Se você não lembra, tá? Você pode dar uma volta aí na nossa playlist e vai ver lá a parte de limites em que a gente apresenta algumas maneiras que você pode mostrar que um certo limite não existe, tá? Você pode escolher caminhos, você também pode usar coordenadas polares, tá? Se não está bem lembrado, volta lá e dá uma revisada. Bem, aqui o que a gente vai fazer, nós vamos escolher dois caminhos e vamos mostrar que o limite dá diferente. O primeiro caminho que eu vou escolher é a reta x igual a y. Tá? Por que isso, professor? Porque para um limite existir, né, ele não pode depender do caminho. Então, o que a gente quer provar aqui é que ele vai depender do caminho. Então, o limite não existe. Então, veja bem, aqui eu vou calcular o limite quando y vai para 0 e x é igual a y de f de x, y. Então, isso é igual ao limite quando y vai para 0, x é igual a y. Então, veja, fora da origem, né, a função é definida por essa sentença. E eu estou dizendo que no lugar do x eu vou colocar y. Então, vai ficar 2 vezes. Como aqui eu vou colocar um y, vai ficar o y vezes y ao quadrado. Então, vai ficar y ao cubo dividido. E aqui, ó, vai ficar y no lugar do x. Então, vai ficar y ao quadrado. Então, y ao quadrado mais y à quarta. O que eu vou fazer agora, eu vou colocar y ao quadrado em evidência no denominador. Então, isso aqui vai ficar o limite quando y tende a 0, x igual a y, 2y3 sobre y ao quadrado. Colocando em evidência, né, y ao quadrado vai ficar y ao quadrado dividido por y ao quadrado, dá 1, mais y à quarta dividido por y ao quadrado, você subtrai as potências, né? 4 menos 2, 2. Beleza. Então, observe que eu posso simplificar aqui, ó. Aqui está de grau 3 e aqui está de grau 2. Então, quando eu simplificar aqui, fica 1. E aqui vai sobrar ainda a potência 1. Então, meu limite vai ficar isso, ó. Limite quando y tende a 0, x igual a y, 2y sobre 1 mais y ao quadrado. Aí basta substituir y por 0, né? Porque aqui vai dar 0 no numerador, mas no denominador vai dar 1. Vai ficar 0 dividido por 1, que é igual a 0. Né? Aqui vai ficar 0. Ou seja, eu faço a substituição direta. 0 dividido por 1 dá igual a 0. Então, por esse caminho, né, o limite dá igual a 0. Agora, observe esse outro caminho. X igual a y ao quadrado. Durante o curso, né, a gente vai fazendo vários exercícios que vai dando ideia desses caminhos para a gente. Né? Professor, você tirou isso do nada? Não, você observa o seguinte, ó. Por que eu coloquei x igual a y ao quadrado? Bem, é uma tentativa, ó, de, no denominador aqui, eu deixar os dois termos com o mesmo grau. Então,
essa foi a minha ideia. Às vezes não funciona e aí você continua procurando outros caminhos, tá? Mas, como é que você aprende? Exercitando. E aí você começa a pegar o feeling, né? Começa a pegar esse sentimento. Então, pessoal, veja, quando eu fizer essa substituição aqui, vai ficar da seguinte maneira, ó, limite, quando y tende a zero, x igual a y ao quadrado, eu já vou fazer a substituição aqui, tá? Então, veja, no lugar do x agora eu vou colocar y ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes y ao quadrado vezes y ao quadrado, que vai dar y à quarta. Então vai ficar 2 vezes y à quarta. No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar y ao quadrado, né? Então vai ficar y ao quadrado. É uma potência de potência, que vai dar y à quarta. Então, vai ficar, né, ó, y à quarta mais y à quarta, que é esse termo aqui. Beleza. Então agora eu só vou somar aqui, eu tenho y à quarta mais y à quarta, então eu vou ficar com 2 vezes y à quarta. Então isso aqui vai ficar igual a limite, quando y tende a zero, x igual a y ao quadrado, de 2y à quarta sobre 2y à quarta. Só que isso aqui é 1. E aí o limite da constante é a própria constante. Então isso aqui é igual a 1. Então observe, ó, que esses dois limites eles foram diferentes. Isso diz pra gente que o limite ele está dependendo do caminho. Então, como o limite depende do caminho, ele não pode existir. Logo, f não é contínua. E aí, como ela não é contínua, não pode ser diferenciável. E aí, com isso, a gente finaliza o exercício. Tá? Eu não vou escrever, porque como eu falei mais uma vez, e vou frisar, né, você tem acesso aí na descrição do vídeo às notas de aula. E aí você vai ver lá, está aí bem escrito, bem direitinho, como é que você deve fazer na hora da resolução das suas questões. Tá? Vamos lá, pessoal, para o nosso terceiro exercício modelo da aula de hoje e imperdível. Acompanhe ele até o final para que você tenha facilidade na hora de exercitar aí em casa. Tá? Então veja, ó, novamente eu tenho aqui uma função que ela é definida por duas sentenças. Ah, professor, já aprendi do exemplo passado que quando eu tenho uma função definida por duas sentenças e eu quero saber se ela é diferenciável, né, justamente onde ela muda de definição, então eu tenho que me questionar se essa função ela é contínua nesse ponto. Exatamente. Esse é a primeira coisa que você deve pensar quando você se depara com a função que tem, né, definida por sentenças. Tá? Mas aí, só que aqui, ó, em geral, até falei isso para vocês nas aulas de continuidade, né, que quando o grau do numerador é maior do que o grau do denominador e você está calculando um limite na origem, né, em geral, esse limite aí ele vai existir. Tá? E vai dar zero. Mas vamos comprovar isso e a gente consegue fazer rapidamente. Observe o seguinte, ó. Limite, quando x tende a zero, y tende a zero, de f de xy, né, que é x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, se você pegou lá a dica, né, já anotou bem direitinho a dica que eu dei lá no exercício 1, no exercício modelo 1, você vai conseguir lembrar aqui, ó, que é uma coisa bem parecida, ó, o que está aparecendo. Então eu vou fazer, ó, vou escrever de uma forma adequada. X vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Por quê, professor? Porque ó, isso aqui é limitado.
limitado. E esse cara aqui, quando x vai para zero, ele vai para zero. Então, novamente, a gente tem um termo que é limitado, mais um termo que vai para zero. Então, esse aqui dá zero, que é o valor da função no ponto. Né? Ou seja, esse aqui é igual ao f de 0, 0. Então, a função é contínua. Novamente, como é que eu vejo que isso é limitado, professor? Ó, você pega x ao quadrado, é o termo que está aqui no numerador, ele é menor ou igual do que x quadrado mais y ao quadrado, porque y ao quadrado é um número que, na pior das hipóteses, é zero, né? Ó, porque ele está ao quadrado, então ele é um número sempre que é maior ou igual a zero. Então, esse número é maior ou igual do que esse. Aí, novamente, para os números em que isso aqui é diferente de zero, ó, eu divido x ao quadrado mais y ao quadrado, ambos os lados. Desse lado aqui vai dar 1. Então, eu tenho que esse termo é menor ou igual que 1. Para todo x e y diferente do 0, 0. Né? Então, esse termo é limitado. E o cálculo, tá vendo? É bem semelhante à dica que eu dei para você já. Então, isso aqui você, né, grava que vai ser só sucesso, tá? Você não vai ter grandes dificuldades. Esse tipo de teorema, para você usar no cálculo do limite, ele é bem frequente. Tá, beleza. Então, isso é contínuo, então eu não posso usar aquele teorema. Então, vamos para a definição. Tá? Ou seja, temos que calcular o limite do erro e ver o que é que acontece. Né? Bem, pela definição, a gente quer saber na origem. Né? Ó, então, eu preciso saber se o limite, quando h tende a zero, k tende a zero, certo? Do erro, sobre a nó hk, né? Se isso aqui é zero. É isso que a gente tem que saber. Mas quem é esse termo aqui, professor? Bem, esse termo é de hk, a gente lembra, esse aqui é o f. Veja, como a gente quer saber na origem, então agora vai ser 0 mais h, 0 mais k, menos. Se você não quiser colocar o colchete, você já coloca o menos em todos os três termos que vão aparecer. Também pode fazer isso, tá? Ou seja, você pode fazer assim, se ficar melhor para você. F de 0, 0, menos a derivada de f com relação a x no 0, 0, vezes h, menos a derivada de f com relação a y no 0, 0, vezes o k. Então, esse, né, é o termo que faz, é o numerador aqui do limite que a gente quer calcular. Observe que aqui o que a gente tem é o f de hk. Então, bem, o que vai acontecer é que no lugar de x eu vou colocar h e no lugar de k eu vou colocar, no lugar do y eu vou colocar o k. Então, não tem nenhuma conta a ser feita por a gente. O f de 0, 0, ele vale 0. Então, esse termo aqui, ó, ele vale 0. Daí falta a gente calcular a derivada parcial de f com relação a x na origem. Como ela é definida por duas sentenças, obrigatoriamente a gente tem que calcular pela definição. Tá? Então, vamos fazer aqui, a gente já aprendeu isso em aulas passadas. Então, como é que a gente calcula pela definição? Então, df dx no 0, 0, isso aqui é igual ao limite, quando t vai para 0, f de 0 mais t, 0, menos f de 0, 0, sobre t. Tá? O incremento, né, só na variável x. Aí eu vou lá para a função. Na verdade eu tenho aqui, ó, f de t, 0. Então, onde tem y, vai ser 0. E onde tem x, eu vou colocar t. Né? E o f de 0, 0 também é 0. Então, isso aqui vai ficar limite, quando t tende a 0, de t ao cubo sobre t ao quadrado
dividido por t, que é esse t aqui, ó. Tá, ó. Só fiz substituir aqui na função, ó. Ficou t ao cubo sobre t ao quadrado. O y é 0. E menos o f de 0, 0, que é 0. Aqui também é um lugar que às vezes acontece muito erro, ó, porque o que a gente tem aqui é uma fração sobre fração, ó, porque no denominador eu coloco o denominador do denominador como sendo 1. E aí a gente lembra a regra quando eu tenho fração sobre fração. Eu vou repetir a do numerador e multiplicar pelo inverso da do denominador. Então isso aqui vai ficar, ó, limite, quando t tende a 0, de t ao cubo sobre t ao quadrado vezes 1 sobre t. Tá? Então, só tomar esse cuidado para não errar a continha. Aí observe, ó, que no denominador agora eu posso multiplicar t ao quadrado vezes t. Conserva a base, soma os expoentes, né? Então vai ficar t ao cubo no denominador e a gente já tem t ao cubo no numerador. Então, isso aqui vai dar o limite de 1, limite da constante é a própria constante. Então, a derivada parcial com relação a x na origem dá 1. Agora vamos calcular a derivada parcial com relação a y também na origem. Agora o incremento, né, vai ser na variável y. Então vai ficar limite, quando t tende a 0, de f de 0 t, que seria 0 mais t, né? Vou colocar aqui só para frisar. 0 mais t, menos f de 0, 0, sobre t. Tá? Aí observe o seguinte, ó, vem para a função. Quando eu faço x igual a 0, né, já vai zerar o numerador. Aqui vai dar 0 e aqui vai ficar t. Mas 0 dividido por t é 0. Né? Então, esse termo aqui ele vai ser 0. Esse termo aqui já era 0. Então, o que eu vou ficar aqui é o limite, quando t vai para 0, de 0 sobre t. Aí sim, muita gente às vezes fica na dúvida. Nossa, professor, então vai dar indefinição, vai ficar 0 sobre 0. Não, não vai ficar uma indefinição. Por quê? Porque essa fração, ela já é 0 antes da gente calcular o limite. Então, isso aqui, na verdade, já é igual ao limite, quando t tende a 0, 0. Porque esse t aqui, né, antes de eu calcular o limite, ele é diferente de 0. Ele é um número que está próximo de 0, mas ele é diferente de 0. Então, quando eu faço essa divisão, isso aqui já dá 0. E aí o limite da constante é a própria constante. Então, isso aqui dá 0. Tá? Então, beleza. Calculamos, ó, os termos que a gente precisava aqui. Agora vamos jogar lá no limite. Então, a gente tem o seguinte. Limite, quando h tende a 0, k tende a 0, aí vamos lá. Vai ficar, ó, esse primeiro termo, como eu falei, ó, hk, é só substituir aqui na função. Então vai ficar h ao cubo sobre h ao quadrado mais k ao quadrado, referente a esse primeiro termo aqui. Esse termo aqui é 0. Esse segundo termo, a derivada com relação a x, a gente calculou, deu igual a 1. Então vai ficar 1 vezes h. Tem um sinal de menos aqui. Então vai ficar, ó, menos h. E a derivada de f com relação a y, a gente também calculou, deu 0. Então também não tem nada. Aí dividido pela raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Então é esse limite aqui que a gente tem que analisar. Beleza. Observe o seguinte. Eu vou tirar o mínimo aqui, ó, no numerador. Então vai ficar o limite quando h tende a 0, k tende a 0,
tirando o mínimo aqui, ó, o mínimo entre h ao quadrado mais k ao quadrado e 1. Então, vai dar h ao quadrado mais k ao quadrado, né? Ele dividido por ele é 1, vezes h3 vai dar o próprio h3, menos, agora quando eu multiplicar aqui, esse dividido por 1 dá ele, vezes o h, né? Vai dar h vezes isso. Aí eu já vou distribuir, então vai ficar h ao cubo, menos h k ao quadrado, dividido pela raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então isso aqui vai dar igual ao limite quando h tende a zero, k tende a zero. Ó, aqui eu vou simplificar, né? Ó, esse cara com esse vai ficar menos h k ao quadrado. E aí novamente, ó, eu tenho uma fração sobre fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar menos hk ao quadrado sobre h ao quadrado mais k ao quadrado vezes 1 sobre a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Só que aí beleza, então eu tenho que analisar se esse limite existe ou não, tá? Nesse caso aqui a gente vai mostrar que ele não existe. Por quê? A gente vai mostrar um caminho em que ele não existe. Aí novamente, como é um caminho, né? Aí você vai por testagem. Então eu vou pegar o caminho, sempre eu começo pegando a bissetriz, ou seja, h igual a k. Vamos ver o que é que acontece. Então, ó, vamos fazer, né, pelo caminho h igual a k. Então, aquele limite ali vai ficar, né, limite quando h tende a zero, h igual a k. E aí, fazendo ali, né, h igual a k, o que é que a gente vai ficar? No numerador vai ficar menos k ao cubo, sobre, no denominador vai ficar, veja, eu estou fazendo h igual a k, né, ó. Então vai ficar k ao quadrado mais k ao quadrado, duas vezes k ao quadrado, vezes a raiz, novamente, né, ó, k ao quadrado mais k ao quadrado, então vai ficar duas vezes k ao quadrado. Beleza? Então, ó, eu falei para vocês também lá no primeiro exemplo, né, que a raiz de k ao quadrado é o módulo de k e não igual a k, tá? Então aqui, ó, isso vai sair, ó, limite quando h desculpa, como eu coloquei h igual a k, vou colocar aqui o limite k indo para zero, tá? Só essa alteração aqui dá no mesmo, então k indo para zero, h igual a k. Tá? Veja, eu posso simplificar aqui, ó, aqui está com 2 e aqui tem 3, então vai sobrar 1, então vai ficar menos k no numerador sobre menos 2, aí eu quebro, ó, a raiz, quando você, aqui é uma coisa, né, outra coisa, propriedade básica de raiz. Quando você está multiplicando dentro da raiz, você pode quebrar também no produto das raízes, certo? Então isso aqui é raiz de 2 vezes raiz de k ao quadrado. Então aqui vai ficar raiz de 2 vezes a raiz de k ao quadrado, né, que a gente já viu que é
o módulo de K. Beleza. Quando a gente chega aqui, isso diz pra gente que o limite não existe. Por quê, professor? Pelo seguinte, ó. Quando eu olhar, agora olha o seguinte, limite, aqui é um limite de uma função de uma variável. Então, eu vou analisar ele pela direita, ó. Quando K tende a zero, pela direita, ou seja, com valores maiores do que zero, valores positivos. O que é que acontece? Quando eu olho com valores positivos, o módulo de K é igual a K, né? Então, o que vai acontecer aqui é que isso vai ficar menos K sobre menos 2 raiz de 2 vezes K. Simplifico K com K, menos com menos dá mais, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de 2. Agora, faz a conta agora, o limite lateral, K tendendo a zero, com valores menores do que zero, ou seja, valores negativos. O módulo de um número negativo dá menos ele. Então, aqui vai ficar menos K sobre menos 2 raiz de 2 menos K. Esse menos com menos vai dar mais, né? Novamente eu simplifico aqui. Então isso aqui, e com esse menos que está aqui, veja, ó, menos com menos, mais com menos, menos. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de 2. Ou seja, os limites laterais, né, eles deram distintos. E aí isso a gente lembra lá do cálculo 1, que o limite não existe. Então, o que a gente concluiu é que esse limite aqui, ele não existe. Portanto, a função não é diferenciável. Tá bom? Então, vejam, a gente fez hoje, né, na aula de hoje, um exemplo calculando via definição, em que a função era diferenciável, em que eu falei algumas dicas valiosas que elas vão se repetir. Então é importante você, né, realmente guardar isso. Segundo exemplo, né, quando a gente tem funções que são definidas por sentenças, verificar se de fato a função ela é contínua no ponto que a gente quer verificar a diferenciabilidade, porque se ela não for, então ela não pode ser diferenciável. E um terceiro exemplo em que ela era contínua no ponto, né, na origem em questão, mas quando a gente fez o cálculo pela definição, ela não é diferenciável, o limite não existiu. Então, com isso, eu encerro a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário. Contribui aí dando sua sugestão de como a gente pode melhorar as nossas aulas. É sempre um prazer ouvir a opinião de vocês. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.